Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função quadrática, da função de segundo grau. Aquela função do tipo assim, ax ao quadrado mais bx mais o c, né? Lembrando, o que é o a? A é aquele número que vem antes do x ao quadrado. Esse aqui é o a. O b é o que acompanha o x. Esse é o B, e esse aqui que não tem X é o C, é o termo independente do X. Pessoal, mas hoje, como nós vamos falar do gráfico, o gráfico tem uns pontos muito especiais. Quais que são? As raízes da função, que a gente já viu no vídeo anterior, depois eu vou colocar o link aí para vocês. E também o ponto de vértice. Tá, o que é o ponto de vértice? Antes disso, vou falar sobre a concavidade. Concavidade do quê? Da parábola. O que é a parábola? É o desenho, é a curva que vai ser originada dessa função. Então, olha, a parábola, essa curva aqui, pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Essa concavidade depende somente desse número que está aqui. Se ele for positivo, maior que zero, positivo, olha, positivo. Quando está tudo bem com a gente sorri. Só para vocês lembrarem aí, hein? Então a parábola tem esse formato aqui, o côncavo dela é para cima. Agora, se esse número que vem antes do x ao quadrado, se ele tiver um menos aqui, se ele for negativo, tá tudo ruim, então eu vou ficar triste. Então se o a é menor que zero, se ele for menos, então ela está virada para baixo, a concavidade para baixo. Isso daqui, gente, é só porque isso é muito importante na hora de decidir vários exercícios. Ó, presta atenção uma coisa. Se ela está para cima, então dê uma olhada. Aqui os valores vão descendo, e aqui começam a crescer, a subir. Esse ponto, ele é chamado de vértice da parábola. Mesmo caso aqui, é crescente e aqui decrescente. Então, esse ponto é chamado de vértice. Agora, gente, tem um pessoal aí que confunde o que é mínimo e o que é máximo. Mas não, se você sabe fazer o desenho, esse aqui que está lá embaixo é o valor mínimo, é o ponto mínimo da função. Agora, olha nesse caso aqui, que ela está com cavidade para baixo. Tem um pontinho aqui, lá no alto. Esse vértice aqui é o ponto máximo. Mínimo lá embaixo, máximo aqui em cima. E esse vértice tem, na matemática tudo tem vários caminhos, e um deles, para achar as coordenadas do vértice, tem essa formulazinha aqui que ela é bem fácil de gravar. Como que eu vou achar o x do vértice? Essa fórmula é menos o b sobre 2a. E o y do vértice? Menos o delta sobre 4a. Que valores que são esses a e b e delta? Vamos ver esse exemplo numérico aqui, dessa função. f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos lembrar. Vamos colocar aqui. A é o 1, o b 2, o c menos 3. Para a gente calcular o vértice, eu preciso
do delta. Vamos calcular o delta primeiro, então? Lembra da forma? B2 menos 4 vezes A vezes C. B delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Então, no lugar dessas letras, vamos colocar os valores numéricos. B, 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes A. Quanto é o A? 1. Quanto que é o C? 3 negativo. Coloca dentro de parênteses. Então, temos 2 ao quadrado, 4. Menos esse menos mais. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. O que a gente... Nós estamos procurando o vértice. Vamos lá. X vértice é menos o B sobre 2A. Menos 2 sobre 2 vezes 1. Então, menos 2 sobre 2, 2 divide por 2, menos 1. Aqui é o X. E o Y? Menos o delta. Cadê o delta? 16. Divide por 4 vezes o A. 1. 4 vezes 1, 4. 16 por 4 dá 4, menos 4. Essas são as coordenadas desse pontinho aqui do vértice da parábola. Eu falei que precisa do vértice, precisa das raízes. Vamos ver como que ficou esse gráfico, vamos lá? Olha aqui, vem aqui. As raízes da equação, dessa função, no outro vídeo eu já ensinei como calcular. Então vamos lá. É menos 3 e 1. O x' é menos 3, x duas linhas, 1. E o vértice, as coordenadas do vértice, acabamos de calcular, deu menos 1 e menos 4. Então, está aqui o plano cartesiano, o eixo das abscissas, x, o eixo das ordenadas, y. Então, primeira coisa, no eixo x, vamos marcar as raízes, que é o menos 3 e 1. Olha aqui, x e x. É onde a curva, onde a parábola intersecta, onde ela corta o x. Então, já sei que ela vai passar por aqui. Será que ela é para cima ou para baixo, a concavidade dela? Onde nós vamos? Vamos lá no x ao quadrado. Que número que está aqui? Invisível, 1. É positivo. Se é positivo, para onde? Para cima. Então, olha que ela é para cima. Mas aonde que ela vai virar para cima? No vértice. Já calculei ele. Cadê? O menos 1 do x, aqui está o menos 1. E no eixo do y, menos 4. Menos 4. O encontro dos dois, do menos 1 com menos 4, nós temos o vértice da parábola. Viram como é fácil? Então, é muito importante a concavidade dela. Se ela é para cima e se ela é para baixo. Gente, é só mais um detalhezinho. Sabe aquele termo independente do x, que não está nem aí para o x, que não acompanha o x? Se ele não acompanha o x, ele é do y. Como assim? A parábola vai cortar o eixo y justamente naquele ponto C. Ponto C, vamos ver se deu certo aqui. Aqui é o ponto C, onde ela corta o y. Certinho? Então a aula de hoje é isso. Fica com Deus. Qualquer dúvida, comente aí que eu vou ajudar você, tá? Beijo!